botar o trechinho aqui. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Gestapo, ignorante. Podia pelo menos falar direito, né? Agora, parabéns novamente para você, deputado. Ele é da Polícia Federal, né? Ele é da Polícia Federal, ainda tem essa. Ou seja, se a Polícia Federal não é bolsonarista, ele desdiz da Polícia Federal que ele próprio é membro e deveria conhecer e respeitar a Polícia Federal pelo que ela tem das suas qualidades de independência em relação ao Estado, que é algo que a gente preza e que tem que ter. Agora, o pai dele não fez isso e nem ele. Tanto que eles colocaram o Ramagem e queriam que o Ramagem fosse o diretor-geral da Polícia Federal na época. Era alguém absolutamente bolsonarista. Então, sinceramente, são mentiras, lágrimas de crocodilo. E estão querendo se fazer de coitados. É bom a sociedade saber quem são. Bolsonaro, dia 25 de março, vai virar réu. São muitas as provas das tentativas de golpe. É bom lembrar, pessoal, não vamos esquecer, eles ficaram durante o tempo inteiro dizendo que a democracia não valia nada, que as urnas eram fraudáveis, que não era para ter eleição. Foi para os embaixadores dizer isso, disse que eleição com urna eletrônica ele não aceitava, tentou não deixar eleitores nordestinos votar, levou um hacker para dentro da casa dele, lá na moradia, né? No palácio da moradia dele, no Palácio da Alvorada, e de lá de dentro queria que o hacker provasse que a urna que era fraudável, para poder apimentar ainda mais o processo que já era tenso das eleições no Brasil. Durante todo o período, eles trabalharam para isso. Posteriormente, armaram de tudo, ele, no silêncio dele, incentivando, através dos generais Heleno, do general Braga Neto, incentivando que eles ficassem na porta dos quartéis, ocupando estradas e contestando o resultado eleitoral sem uma prova sequer. Tentaram que o Exército dissesse que havia prova de fraude. O Exército não achou prova de fraude. Mesmo assim, eles se mantiveram nesse processo. Então, é preciso pegar os fatos para ver que não é verdade o que eles estão querendo dizer agora, que eles são coitadinhos que estão sendo agora injustiçados por uma ditadura de toga. O que o Supremo tem feito é resistir a essa obstinação bolsonarista, que é uma corrente neofascista que quer um regime autoritário no Brasil, e o STF está resistindo a isso. Como o parlamento resiste, vai aí um recado para os partidos do Centrão, prestar bastante atenção o que é a extrema-direita, não deixar que isso cresça como uma praga dentro do Brasil e que anule, inclusive, o conceito da disputa política entre direita e esquerda através do extremismo. O Centrão, os partidos do centro, têm essa responsabilidade, mesmo os partidos de direita, de não aceitarem esse tipo de comportamento. Porque o que ele quer dizer agora é que cessem todos os candidatos e tudo mais. Nós vamos desestabilizar, não tem solução interna, ou seja, não tem solução democrática, eleição não é a solução, e a solução virá do caos. Não é isso que ele disse? Pegar e traduzir o que Eduardo Bolsonaro disse, as mesmas coisas que vem dizendo e que acabaram no maldito 8 de janeiro. Perfeito. O Bolsonaro se manifestou, eu vou colocar um trecho aqui, e ele... Chorou também? Chorou também. Esse pessoal chorando, fraco, né? A Dilma não chorou quando estava sendo torturada, não. Ficou firme lá. Pois e é. ele homenageando o coronel Ustra, brilhante Ustra. Mas um filho que se afasta... Capitão de Araque, né? Capitão de Araque, fracote, covarde. Imagina numa guerra. De patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo, que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante
da pátria. Exemplo de Israel. Está vivo em nosso Brasil. O povo só se explica a sua experiência. Vencer seu estado um milagre. Bom, essa pataquada dessa trilha aqui é daquele Mário Frias. Eles estão tentando circular isso para ver se viraliza e cola essa ideia de perseguição. Mas, na verdade, é curioso como eles transformam as palavras no sentido que eles querem, sequestro. Então, ele compara o Brasil ao nazifascismo, deputado, sendo que o Bolsonaro se orgulhava de ter um avô, não é isso, segundo ele, que lutou no exército de Hitler. É curioso isso, né? E o senhor faz esse paralelo muito bom mesmo. Essa turma não sabe jogar de acordo com as regras democráticas e quando encontra algum tipo de obstáculo, ou um juiz que fala, pera lá, né? Ou parlamentares como o senhor também, eles preferem sair correndo, é isso? Porque não sabem jogar de outro jeito? E a estratégia deste aí é fugir. A única coisa que ele quer é fugir. Ele vai fazer a mesma coisa que o filho está fazendo. Ele foge e de lá ele fica jogando pedra no telhado dos outros. Uhum. É um fujão. É isso que ele está pretendendo fazer. Olha, hoje mesmo eu estou entrando, mais uma vez com a bancada do PT, junto com o líder Lindbergh, com aquela representação que eu apresentei na Procuradoria-Geral da República, pedindo para se tomar cuidado para que Jair Bolsonaro não fuja. E, para isso, tem 3 elementos fundamentais. O primeiro é que ele não pode se ausentar de Brasília sem licença judicial, porque para ele ir para um país, uma fronteira, e evadir, não muda de roupa. Segundo, é que ele não possa se aproximar aqui em Brasília das embaixadas. Então, ele vai para a embaixada da Hungria, igual ele fez, ou vai para a embaixada da Itália, que ele fala que é também italiano, tem dupla nacionalidade, ou foge para a embaixada dos Estados Unidos, ou foge, sei lá, para a embaixada da Hungria, igual ele já fugiu uma vez. Enfim, que ele não possa se aproximar das embaixadas, porque é o plano dele de fugir e ficar de lá tirando pedra e tentando desestabilizar e criar o caos. Para não ter eleição, atenção, Centrão, Bolsonaro não quer eleição para 2026. Por isso que ele não admite que ninguém seja. Tem que ser algo fruto do caos e do autoritarismo. É isso que é o plano de Bolsonaro. Essa é a estratégia da extrema-direita aqui no Brasil. E terceiro, ele precisa de tornozeleira. Como é que vigia para onde ele está indo e fazer o quê e fugir quando? Ele próprio disse que fugir foge, qualquer um foge a hora que quer. Então é preciso que o Supremo agora tome as medidas. Eu já apresentei o PGR e vamos apresentar agora à tarde, estou acabando de formular, ao Supremo Tribunal Federal para que ele remeta a PGR, que dê um parecer para que o Bolsonaro seja vigiado para não fugir. Porque se ele fugir, nós vamos ficar lá de fora vendo ele atirar coisas, conspirando, entrando em contato com governos e com a extrema-direita e tentar desestabilizar o Brasil o tempo inteiro, inclusive para não ter eleição em 2026, que é o objetivo dele e deles. Ele não tem objetivo mais de disputar democraticamente a eleição. Bem porque ele não pode, já está inelegível. E ele não admite que outro possa fazer um debate democrático no país. Deputado, especulando sobre essa possível fuga do Bolsonaro, o senhor acredita assim, numa possibilidade de Estados Unidos, Argentina? O senhor falou aí Itália, que tem raízes italianas, Hungria, mas mesmo assim seria um constrangimento, né, para o país que acolheu o Bolsonaro manter relações comerciais, diplomáticas com o Brasil, sem contar o fato de ele estar sem passaporte. O que o senhor imagina, assim, para onde ele iria e como? Eu acho que desse ponto de vista que você disse, talvez a Hungria, que tem um regime já autoproclamado de extrema-direita. Sim. O próprio primeiro-ministro de lá diz isso, que é de extrema-direita. Uhum. Ele prega mesmo este modelo autoritário e não estaria nem aí, assim como Bolsonaro, para acolher alguém de extrema-direita que quer bombardear a democracia brasileira. Então, talvez fosse o país que pudesse acolhê-lo nesse sentido, mais ideologicamente.
mas, ao mesmo tempo, é um país em que ele ficaria lá muito isolado. E as condições para tirar a pedra e causar instabilidade seria menor. Então, com isso, talvez a Itália, onde ele proclama que tem a dupla nacionalidade, possa ser uma alternativa também. E aí, no centro da Europa, talvez politicamente para ele, tivesse a função maior de buscar essa desestabilização no Brasil. A outra, eu acho que é o próprio Estados Unidos, mas lá ele não tem essa bola toda que diz ter. O filho dele está lá esse tempo inteiro e nem tantos bons encontros ele teve. Então, acho que, enfim, não sei o que ele faria. Na Argentina, muito instável, né? O Milei com grandes problemas, pode cair a qualquer momento também por crimes que ele está cometendo de corrupção. O Poder Judiciário está de olho no Milei, então talvez fosse mais instável. Mas sei lá o que esse homem é capaz, né? Mas que ele pensa em fugir, esse é o plano A dele, não tenha dúvida. Então, por isso é preciso que o Supremo Tribunal Federal e o PGR fique atento, porque o filho dele ficou lá e dia 25 ele se torna réu. Então, o desespero bolsonarista vai também aumentando. Assim, só mais um detalhe. Ele esperava colocar lá, que ele falou, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Vamos lembrar disso. Flopou. Ou seja, ele não tem base de massa para assustar ninguém com instabilidade política. Então, isso leva a um desespero. Por isso é que eu digo que daqui a pouco tempo, podem escrever isso, eles vão estar fazendo grupos ainda mais radicalizados para tentar atentar contra a democracia brasileira de forma mais radicalizada e cada vez com menos projeção popular e menos respaldo popular, mas mais radicais. Esse é o temor que eu tenho desses bolsonaristas neofascistas fazerem no Brasil.